Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. E é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para podermos compartilhar das palavras de Deus, aquilo que Deus tem para o meu coração e para o teu coração. E eu quero falar nesta tarde de um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, nós, infelizmente, como seres humanos, nós temos uma tendência a escolher sempre aquilo que é mais fácil. Gostamos daquilo que já está pronto, aquilo que não vai dar trabalho. Temos dificuldades de acatar ordens. Temos dificuldade, muitas vezes, de abrir mão de coisas que nós pensamos que são importantes para nós. Às vezes temos dificuldade de obedecer mesmo. Temos dificuldade, muitas vezes, de abrir mão de alguma coisa. Temos a dificuldade de renunciar às coisas. Temos, muitas vezes, dificuldade de encontrar, quando nós encontramos, às vezes, um obstáculo, uma dificuldade, uma barreira, nós preferimos, muitas vezes, voltar para trás do que retirar aquele obstáculo e caminhar para frente. E com essas tendências, nós vamos trazendo para nós, muitas vezes, as coisas que nós pensamos que são boas e que, muitas vezes, vão trazer para nós, no final de tudo, dificuldades, decepções. Nós vamos olhar de repente para trás e vemos que fomos fracassados, sentimos impotentes, sentimos que nós não fizemos o que deveríamos ter feito. Às vezes vem aquele sentimento: por que que eu não fiz desse jeito? Por que que eu não fiz da maneira certa? Por que que eu precipitei naquela situação? E aqui nós vamos entender nessa tarde, irmãos, que existem duas portas. Uma porta é estreita, a outra porta ela é larga. Mas a porta estreita é exatamente a porta que nos conduz àquilo que é certo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é a porta. No livro de João, em capítulo 10, 9, Jesus diz: Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então, essa porta que é Jesus, deve ser sempre aquilo que vai nos direcionar a entrar naquele caminho, que é o caminho de plenitude, o caminho de satisfação, o caminho que vai nos conduzir realmente àquilo que Deus tem preparado para nós. E quando nós entramos pela porta estreita, muitas vezes nós vamos ter sim que renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa carne, renunciar o pecado, renunciar às ofertas que às vezes o mundo traz para nós, as sugestões que o mundo coloca diante de nós, as propostas que vêm diante de nós. Vamos ter que muitas vezes obedecer a palavra de Deus, mesmo quando a gente não quer obedecer. Entrar pela porta estreita significa viver uma vida de obediência. A quem? A Deus, ao governo de Deus. Entendendo que ali nós temos tudo que nós precisamos, que em Jesus nós estamos plenos, estamos satisfeitos. Aqui fala que quem entra pela porta, que é estreita, ele encontra pastagem. Isso significa que nós encontramos alimento. Alimento de quê, irmão? Não é só a comida, aquela comida que a gente fala, arroz, feijão, não. É o alimento que sacia a nossa alma, o nosso espírito, o alimento que traz paz, o alimento que traz alegria, o alimento que traz satisfação, o alimento que nos leva realmente a viver essa vida plena em Cristo. E nós teremos muitas vezes que renunciar esses obstáculos que vêm diante de nós, entender que muitas vezes eles são colocados para que nós venhamos lutar, para que nós venhamos avançar. É muito fácil recuar, difícil é prosseguir, é perseverar. Então, entrar pela porta estreita significa muitas vezes que nós vamos ter que vencer obstáculos. A vida cristã é uma vida de batalha.
Não é fácil, meu irmão, ser verdadeiro cristão. Não é fácil viver a palavra. Não é fácil testemunhar da palavra. Meu irmão, fácil é errar, fácil é pecar, fácil é ficar na porta larga, aonde nós saciamos a nossa carne, os nossos desejos sexuais, aonde nós temos prazer nas coisas mundanas, aonde muitas vezes aquela satisfação que vem, que levanta o nosso ego, que traz sensações de emoção, de vaidades, mas tudo isso, meu irmão, no final vai nos conduzir a um lugar. E este lugar, meu irmão, com certeza não é o melhor lugar para nós. Não é o lugar que Deus tem preparado para nós. Não é o destino que Deus tem para nós. O melhor é entrar pela porta estreita, passar pelas batalhas, vencer os obstáculos, obedecer ao Senhor, renunciar à nossa própria vontade, olhar sempre aquilo que Deus tem preparado para nós, acatar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para nós e renunciar a essa vontade que muitas vezes vai nos levar a uma morte espiritual, a uma morte eterna, uma morte sem Deus. Então, meu irmão, de repente você está aí e você já é um cristão, você já congrega, você já é batizado, você celebra a ceia do Senhor, você talvez tenha ter um cargo dentro da igreja, mas de repente você está aí vivendo na porta larga. Uma porta que tem te conduzido aos deleites, aos prazeres, à sua satisfação própria, e você ainda não entendeu que o que Deus tem para nós é uma porta que é estreita, mas é a porta que vai nos conduzir à vitória. É a porta que vai trazer para nós satisfação verdadeira. É a porta que vai gerar em nós, a cada dia, o bom ânimo, a alegria de Deus em nossas vidas, o prazer de viver, o prazer e satisfação que nós só podemos encontrar em Deus. O salmista Davi, ele entendeu isso. Quando ele declara ali no Salmo 23 que o Senhor era o seu pastor e que nada o faltava. Ele fala de andar nesses pastos verdejantes, do refrigério que vinha para a sua alma. E ainda que ele andasse pelo caminho do vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Meu irmão, Deus deseja encontrar em nós este mesmo sentimento. Não porque tudo vai bem. Não, meu irmão. As batalhas estão aí, as guerras estão diante de nós. Mas é porque nós estamos fazendo aquilo que é melhor. Nós estamos no melhor lugar. Nós fizemos a opção certa de acatar a vontade de Deus para nós. De entender os planos de Deus para nós. Os planos de Deus para nós não são pesados. Muito pelo contrário. Às vezes, naquele momento que a gente pensa, ai Deus, por que o Senhor está trazendo isso? Lá na frente você vai entender que foi o melhor para a sua vida. Muitas vezes a gente pensa que renunciando a algo, abrindo mão de um relacionamento errado, abrindo mão de um vício, abrindo mão de uma situação de fofoca, de situações às vezes de mágoa, abrindo mão da nossa própria vontade, a gente pensa que está perdendo. Não, meu irmão. Quando nós abrimos mão, nós só estamos ganhando. E quando isso é real na nossa vida, significa que nós entramos pela porta estreita e que lá, naquele lugar, nós encontramos o pasto verdejante, nós encontramos a presença de Deus. E por mais que venham as lutas e os ataques sobre a nossa vida, ali, meu irmão, nós estamos seguros. Ali nós estamos realmente abrigados, amparados em Deus. Olha, que o Senhor ministre essa palavra ao seu coração. Não entre, não escolha, meu irmão. Não opte por aquilo que é mais fácil, por aquilo que a sua carne gosta, por aquilo que você acha que vai ser favorável. Não, não entre nessa, não. Escolha a verdade, escolha Deus, escolha sempre Jesus. Escolha sempre a porta estreita, porque nesse lugar nunca faltará alimento para você. Nunca. Nunca você vai ser saciado e pleno em Deus. Irmãos, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Que você possa refletir verdadeiramente naquilo que você está vivendo hoje. Os dias são maus.
Os dias estão sendo abreviados. O Senhor está falando com o seu povo. O Senhor está falando comigo, falando com você. E nos preparando, irmãos, porque as coisas vão piorar. E quanto mais as coisas intensificarem, mais pertinho de Jesus nós devemos estar. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor traga paz e alegria ao seu coração. Fiquem com Deus e nós voltamos depois.